Oi, gente! Como vocês viram, hoje a gente está aqui no Shopping das Rações, que também é o ateliê das plantas da Sara. Então, oi, Sara! Seja bem-vinda! Obrigada! E eu queria que você contasse um pouco como que começou essa história, né, de trabalhar com as plantas. A gente já sabe que vocês trabalham há tanto tempo com essa parte de rações. E eu queria que você falasse um pouco. Queria agradecer a oportunidade, né, de vocês estarem aqui. Na verdade, a gente começou a trabalhar com plantas vai fazer 2 anos. E que a gente está no ramo de ração já tem 10 anos, aqui é uma loja da minha família. E aí eu sempre gostei muito de plantas, sou apaixonada por plantas, por decoração. E aí eu senti essa necessidade, aqui surgiu um espaço, né, aqui na loja, eu senti essa necessidade de, vou trabalhar com o que eu mais amo, né? E aí foi muito legal, porque eu me dedico 100% aqui às plantas e é só eu que trabalho, só eu que mexo, então assim, eu gosto mais. E aí hoje a gente viu a necessidade também de implementar mais, né? Então a gente tá, a cada dia que passa a gente tá crescendo mais, a gente começou só com plantas, aí a gente começou a trabalhar com substrato, né? Vasos hoje, agora a gente também tá com linha de cerâmica, né? Produtos para as plantas, para o cuidado também. Então a gente presta também essa assessoria para o cliente, né, de como cuidar, qual lugar melhor para colocar a planta em casa. Então assim, a gente está mais nesse ramo de decoração mesmo, como usar as plantas para ajudar a decorar em casa. Então, gente, para quem não sabe, eu conheci a Sara bem nesse começo que ela começou a trabalhar. Eu lembro que não tinha esse espaço e foi engraçado que eu vi uma publicação de uma pessoa na cidade, não lembro agora quem era, e aí eu entrei, tipo, pra ver o que era, e eu achei super bacana, acho que você tinha feito alguma lembrança pra pessoa presentear. Sim. E aí a gente tava aproximando do final do ano, e eu falei, gente, vou ver com ela pra gente fazer a lembrança dos clientes. E aí foi quando a gente fez aqueles cactos pequenininhos. E assim, eu achei que ela ia me entregar de um jeito, gente, sério. Quando ela me entregou, eu fiquei apaixonada, porque ela tem um capricho muito grande. Tipo, ele tava todo arrumadinho, espetado, né, com um bilhetinho. Eu achei tão fofo. E aí, todo lugar que eu ia, todo mundo ficava me perguntando, gente, de onde que é? De onde que é? E eu, assim, eu achei muito bacana. Então, assim, eu consegui ver esse crescimento. E aí, quando eu fui vendo, nossa, você trabalhando com mais peças, né? Antes eu acho que era mais por encomenda, os vasos, eu lembro de você falar. Então, a gente viu essa questão do crescimento, que você foi vendo essa necessidade e até mesmo, eu acho que percebendo a aceitação, né, das pessoas e a procura. Isso, exatamente. E como eu trabalho muito com o Instagram, né, eu posto todos os dias, eu faço montagem, vaso. Então, assim, é muito legal, porque às vezes o cliente ele não tem muita noção do que ele quer, né? Quer uma planta, mas não tem muita noção, ainda tá começando. E aí, como eu tenho plantas em casa, eu levo as plantas, eu testo nos lugares. Essa não deu certo. Então, assim, eu já tenho um certo conhecimento pra estar ajudando o cliente. Ter essa experiência, né? E eu acho bacana, porque quem não segue a Sara, gente, já começa a seguir, tá? Porque eu sigo e eu fico vendo. Ela posta muito na sua casa, né? Tipo assim, o que você tem, você levou uma planta nova. Então a gente vai vendo. Eu acho que o cliente, ele gosta muito disso, de ver a realidade. Né? Porque às vezes é uma coisa assim, sei lá, que é muito abstrato. Às vezes ele não consegue chegar na casa dele e pegar essa planta e aplicar. E quando você mostra lá que dá certo, outras propostas, isso aí facilita. Eu gosto muito de mostrar a realidade mesmo, nua e crua. Às vezes não dá certo, às vezes a gente faz um teste, a planta não gosta daquele lugar, a gente tem que mudar. Ou às vezes a questão da luz, ou a própria planta mesmo, às vezes ela não se adapta dentro de casa. Então aí eu sempre falo pro cliente, você pode levar, mas às vezes pode acontecer de não dar certo, a gente ter que trocar a planta e colocar. Né? Então é bacana essa troca assim, que eu tenho com o cliente. Às vezes alguma coisinha que o cliente não... Sara, o que eu faço? Tal.
E eu sempre tô lhe dando esse suporte pra ele. Não, e o interessante é porque assim, toda vez que eu preciso de uma planta, eu só mando mensagem pra Sara. Sara, pelo amor de Deus, eu quero uma planta. Eu lembro quando eu coloquei a do meu apartamento, eu tava, tipo assim, mudando e eu queria deixar tudo bonitinho, arrumado. E eu, desesperada, tipo assim, ai, Sara, eu preciso de uma planta, arruma pra mim e tal. Aí ela pergunta já, ai, qual que é o seu ambiente? Tem iluminação? Não tem? Isso. E aí você já dá as dicas. Eu acho que isso é muito bacana, porque essa troca que você tem com o cliente não é só vender, Sim, né? eu priorizo muito isso. Muito, E isso é legal. Como é eu que tô aqui, então eu consigo dar esse suporte pro cliente, né? Então, é eu que respondo no Instagram, é eu que respondo no WhatsApp. Então, eu consigo, tarde da noite, eu tô respondendo o cliente. Eu gosto de dar essa atenção. E às vezes você abre caixinha de perguntas, Sim, né? sim, Faz... pra ver a dificuldade. Você interage muito, né, com o pessoal, eu vejo isso. E a gente falando um pouco sobre isso, eu acho que é até interessante a gente falar sobre essa parte que eu acho assim que mudou muito. Antigamente as pessoas já usavam muito planta, mas elas usavam de uma forma diferente que está voltando hoje. Então eu vejo que as pessoas elas sentem essa necessidade, né, de ter planta em casa, que eu acho que planta, assim, é a cereja do bolo, né? Traz um charme, traz vida, renova o espaço. E eu acho que as pessoas estão buscando isso de uma forma diferente, inserir, né, na casa de uma forma diferente, em outros lugares, tipo escritório, consultório, e isso é muito bacana. Então você que está nesse meio, acho que você consegue perceber como isso mudou, né, e a procura das pessoas. Sim. Com certeza, eu acho que muito depois da pandemia também teve um crescimento muito grande. Porque aí todo mundo ficou preso dentro de casa, aquela casa que não tinha muita vida, aí, bom, preciso colocar vida aqui, né? E as plantas de fora vieram pra dentro. E o legal é isso, que a gente tem muita possibilidade. Porque antes não se via essa possibilidade de ter planta dentro de casa. Você falar pra sua avó que você vai colocar uma planta dentro de casa, ela vai morrer, não tem que ter sol, e não, né? E não. E hoje as plantas já vêm do produtor adaptada para colocar dentro da sua casa. Claro que tem o ambiente correto, tem o local correto, não é em qualquer lugar, em qualquer ambiente que vai dar certo. Tem a planta certa, cada planta, né? Sim, precisa de uma luz, de um jeito de cuidar, mas é super possível, super possível. E dá outra vida para casa, né? Com certeza, eu também acho. Então, Sara, aproveitando esse gancho, né, que a gente falou sobre a iluminação, eu queria que você falasse alguns exemplos que a gente tem que daria certo para quando tem sol, quando tem luz natural, né? E quando não tem, o que encaixa em cada espaço. É interessante a gente falar assim, ó, porque eu vejo que muita gente tem a dificuldade de entender. Toda planta, ela precisa de luz, luz indireta, né? Sim. Toda precisa. Umas precisam mais, outras precisam menos, né? Mas essas em particular que a gente sempre trabalha, a gente trabalha com luz para dentro de casa, não sol direto, como jardim, por exemplo. Sim. Igual, por exemplo, o lírio é uma planta bem tranquila, questão de luz, né? Mas tem que ter uma luz, ou seja, no cômodo que você vai colocar tem que ter uma janelinha. Entendi. Então tem que entrar alguma luzinha. Um banheiro, por exemplo, dá super certo, né? Agora já um lavabo que não tem luz nenhuma, aí já não dá. Aí, às vezes, o que daria certo é a pessoa colocar e ela tirar todos os dias, né, pra receber. Sim. Ou um arranjo desidratado, por exemplo, né, que também dá certo no lavabo. Ah, essa aqui é a ficus, né, que você... Essa aqui é bem pequenininha ainda, é só uma mudinha, mas essa planta, ela fica enorme, ela fica uma árvore. E ela é muito usada na decoração, né, porque fica muito linda. Mas ela já é uma planta que precisa de muita luz, então eu sempre indico pros clientes. Coloca bem próximo da janela, blindex, uma porta, que a luz que vem dali tem que pegar diretamente nela. Senão ela cai as folhas e fica feia, né? E aí, esse tipo de consultoria a gente faz também. A gente vai na casa do cliente, olha o melhor lugar, né? A gente leva, testa, né? Então, porque também, às vezes, o cliente ele não sabe te passar todas as informações, né? E às vezes a gente explica isso e às vezes ele não consegue entender. Não, ele fala, não, mas aqui é claro. Mas aí eu falo, me manda uma foto. Não tá, puxa ela pra tal lugar. Então a gente presta essa consultoria também. Isso é muito bacana. Muito legal. Já a jiboia, que é essa outra aqui, gente, você só mata ela se você quiser. É só se você for muito ruim com planta mesmo. Porque ela é uma planta muito tranquila, muito tranquila. Ela não gosta de muita água. Ah, tá, mas ela gosta de luz.
Aí, pouca também. Não é tanta quanto a ficus. Não precisa ser bem colada na janela. Já pode ser numa prateleira mais alta. Nossa, e eu acho ela muito ela linda. é Eu acho que ela linda. tem um charme, assim, Sim. esse caidinho dela, Sim, né? fica muito legal. Em prateleira, estante, fica muito lindo. Aham. E o bambu da sorte também é mais tranquilo. Ai, gente, esse eu acho que não tem erro, né? Ele é bem tranquilo. O pessoal gosta muito de colocar no banheiro também, na sala. porque E na agora água- tá usando muito, né? Tipo, colocar assim, ó, no... Sim, e não dá trabalho, porque você vai trocar de água uma vez na semana só. Então é muito tranquilo, muito tranquilo. E isso é legal, porque muita gente acha que, não, planta dá muito trabalho. Não quero, dá trabalho demais. Mas não dá. Se você escolher a planta certa pro seu estilo de vida, é muito tranquilo. Eu acho que você falou a coisa certa. É a planta certa pra você. Não existe mais isso, né? Ai, porque, sei lá, a espada de São Jorge é bonita, porque não sei... Não, gente, é o seu estilo, o que você gosta. Se você gosta de plantas, se você gosta de cuidar. Exato, porque tem gente que já gosta de aguar todo dia, por exemplo, aí não dá pra ele ter uma jiboia. Né? Aí já indicaria o lírio, que ama água. Né? Então eu sempre pergunto isso pro cliente. O que ele gosta, se ele tem muito tempo, se ele não tem. Porque tem plantas que dá mais manutenção e outras é mais tranquila. Então a gente sempre pergunta isso pro cliente. E falando em manutenção, eu acho que é um assunto muito interessante, porque envolve vários fatores, né? A gente acha que comprar planta e é pro resto da vida, não precisa trocar a terra, não precisa colocar um adubo. E não, ela vai perdendo, né? Perde os nutrientes. Os nutrientes. A adubação é interessante a gente fazer pelo menos uma vez no mês, né? Com os fertilizantes, tem os adubos orgânicos. Aqui a gente sempre instrui qual planta que tem o adubo correto. E aí a manutenção mesmo do vaso, troca de substrato, aí já tem um período. Já demora bem mais tranquilo. E às vezes a pessoa acha assim, ai, nossa, não vou ter planta porque é muito difícil fazer isso aí. Gente, quem não, às vezes não tem um pouco mais de habilidade, sei lá, coloca uma opção assim, que você só vai ter que trocar água, né? Não tem esse outro trabalho. E às vezes demora tanto que, tipo, se a pessoa não conseguir, ela traz a planta aqui. Sim, a gente Vocês faz mesmos esse trabalho. fazem, né? A gente vai na casa do cliente, faz lá, é super tranquilo. E é uma questão também, Andressa, que às vezes a gente pensa assim, eu não tenho tempo para cuidar. Às vezes você reservar um pouquinho do seu tempo num domingo, é tão gostoso mexer com terra, tão gostoso trocar de vaso, você vê a planta crescendo, você vê que ela tá respondendo, fala que ela conversa com a gente. Porque ela responde aos seus cuidados, né? Aí você vê que deu uma flor, você, ai meu Deus, deu certo. Então, fica assim, animado, é muito gostoso, eu também acho. né? Então, esse cuidado aí é legal de ter. E eu sempre tenho a sensação, assim, que a planta, sei lá, ela consegue absorver toda a energia. Sei lá, se tem uma coisa ruim, a sensação que eu tenho é que a planta tá tirando aquilo ali, né? Então, hoje eu acho que mudou muito, e até mesmo que a gente tinha falado sobre aquela questão das plantas do externo irem para dentro, eu acho que até a utilização das plantas do externo já mudaram muito, né? Antes usava plantas de porte mais alto, tinha meio que um padrão, e hoje não, já tá mesclando mais, né? Sim, a gente pode mesclar vários tipos, né? Por exemplo, na decoração mesmo da casa, né? Tem uma numa estante, numa prateleira, depois você tem outra maior, um porte maior. Então dá pra você ter em um cômodo só várias plantas diferentes, né? E dá super certo, fica muito lindo e muito gostoso você estar nesse ambiente. Um ambiente com planta dá uma diferença muito grande. E o bom é que plantas você pode mesclar vários tipos que não briga, né? Não é assim igual decoração, que às vezes se você misturar cores muito distintas não combina. Sim. Elas não conversam. Não, e tem cores assim super diferentes, né? Tem umas plantas que o pessoal, é de verdade mesmo? Que parece até de plástico, de tão diferente. E falando sobre plantas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os vasos, porque também eu acho que é uma particularidade de cada uma, né? Às vezes, por conta da raiz, pode ser que a gente precisa colocar num vaso um pouco maior. Sim. Plantas de porte maior, né? Por exemplo, que a gente citou o caso da ficus, né? A gente sempre indica colocar num vaso mais profundo, né? Porque ela, na verdade, assim, quanto maior o vaso,
mais a planta vai crescer, né? Entendi. Tem essa questão. Então, se a pessoa não quiser que a planta fique muito alta, ela já coloca ali Pode no colocar menor. num vasinho menor. entendi. Porém, sim, no caso da Fix, por exemplo, ela não pode ficar Nesse nesse aqui, vaso, sim, né, aham, eternamente. sim. Né, porque ela é uma planta que vai crescer bastante. Mas uma jiboia, por exemplo, ela pode ficar nesse aqui Tranquilamente. por muito, muito, muito tempo, porque a raiz dela é muito fininha. Aham. Né, então ela não precisa de muito espaço. É bem tranquilo. Entendi. E essas, assim, quando a gente coloca, tipo, quando o vaso é mais alto, tem alguma planta que é mais específica pra isso ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu sempre digo plantas mais altas. Aham. Rafis, a própria ficus, costela de Adão, que já é uma planta que gosto. cresce bastante, a raiz dela é bem grossa. Aham. Então já um vaso bem alto, ela se adapta bem mais. Fica mais bonito também. É que eu acho que às vezes aparece mais o vaso quando ela é maior, né? Porque chama mais atenção, sim, parece. aham. Aí eu gosto muito de indicar composição para os clientes. Colocar um vaso mais alto, se ele tem ali um canto, né? Sim. Um vaso mais alto, um médio e um baixinho na frente, acho tão lindo. Eu também gosto. Aham, eu E às gosto vezes até de indicar. mesclando, né, os tipos de Sim, planta. exato, Legal. porque daí você coloca uma mais alta, uma média, uma baixinha, fica super E também legal. tá usando muito, né, esses suportes que são, assim, de alumínio, e aí encaixa a planta. Sim, Nossa, acho que fica um charme. A gente tem, exatamente, porque às vezes o cliente quer um vaso mais alto e às vezes ele não tem um espaço para isso. E aí ele pode levar um vaso mais baixo, um exemplo, e colocar num suporte, né, que aí ele Aí dá ganha um altura. espaço. Aham, e aí fica bem legal, fica bem bonito na decoração. Eu acho que a gente podia falar também um pouco sobre um caso, sei lá, o cliente às vezes viaja muito, né, não fica muito em casa, não tem quem coloque água. Se a gente tem uma planta que é mais indicada para isso, sei lá, vou ficar 15 dias fora. Temos sim. Eu sempre indico assim, ó, quanto maior o vaso, mais terra tem. Então, mais úmido vai ficar por mais tempo. Então, se o cliente tem um vaso grande, ele para uma zamioculca, um exemplo, ele pode ficar tranquilamente 20 dias sem aguar. Aham, que ela vai... fica tranquilamente, né? A ficus também aguenta, em casa eu já fiquei 15 dias sem aguar. Né? Dentro de casa é bem tranquilo, porque não é igual plantas em externo, que tem vento, então o solo seca muito rápido. Dentro de casa a gente sempre agoa menos. Às vezes esse é um erro, às vezes a gente agoa igual a gente agoava fora e mata a planta. É verdade. Porque dá fungo na raiz, porque não tem ventilação para secar tanto o substrato. Então a gente sempre agoa menos dentro de casa. Agora, quando a pessoa já não tem tempo mesmo, aí tem os desidratados, né? A gente tem os capim dos pampas, que é bem legal na decoração também. A gente Tá tem... usando bastante. Tá. Inclusive esse aqui, tá, gente? Pra quem não sabe. A gente tem eucalipto desidratado, fica bem legal também. Daí Eu dá gosto. né, fica bem cheio, fica bem bonito E também. tem uns que são desidratados que eles mantêm a mesma cor, né? Tipo, igual Sim. fica verde, que você Sim. olha de longe e você acha que a planta tá normal, fica né? Fica muito legal. Muito No legal. meu escritório mesmo tem um ambiente que a gente não tem iluminação nenhuma. E aí a Sara fez uma proposta pra gente que a gente colocou uma desidratada. E assim, ficou um charme. Eu vou até mostrar pra vocês depois lá no cantinho, vocês vão ver. Que são possibilidades também que a gente pode colocar, né, pra poder ambientar. E uma proposta assim que eu achei super legal, o seu bambu mussô. Eu perguntei pra ela, falei, gente, já temos bambu mussô desidratado? Aí ela falou, não, esse aqui morreu. Mas, gente, olha que charme que fica isso aqui. Então, eu acho também que são possibilidades, né? Sim. Você não precisa descartar Sim, a planta. o bambu moçô, eu acho ele muito lindo, assim, quando ele seca, ele fica uma coloração muito bonita. E aí esse aqui é o xodózinho, já deixo ele aqui no cantinho aqui, que eu gosto muito dele. Então dá pra usar na decoração, num lugar onde não tenha luz, Sim. né, que fica bem bacana. A gente tá vendo muito nessas exposições que a gente Sim. vai tão, muito ambientado com capim dos pampas e com às vezes outras plantas que estão desidratadas e aí trabalha lá com um vaso puxando mais para um terracota. Eu acho que essa composição fica muito bacana. Sim, eu acho que a gente tá nessa fase assim de ver beleza nas pequenas coisas, né? Não tem regra mais, não né? tem regra mais. E é isso que a planta traz. A planta traz essa contemplação de você observar e ver beleza ali nos pequenos detalhes. Então, assim, uma planta seca
é bonito. É. Por que não é? Aham. Né? Então tem sua beleza, Sim. tem seu charme também. Com certeza. Sara, me fala um pouquinho quais são os tipos de vaso que você trabalha, os materiais, se isso tem diferença, né? Acho que até isso mudou muito. A gente tá vendo assim como, sei lá, qualquer peça hoje que você tem em casa, você consegue colocar uma planta e fica legal. Hoje a gente trabalha, Andressa, com cerâmica, né? E com os vasos de polietileno. Os vasos de polietileno ele é bem interessante porque ele tem um design bem bacana, né? Porém é vaso de plástico. Né? Mas ele tem um design muito bonito que fica lindo na decoração. Eu também gosto. Né? E eu acho que ele tá sendo assim, ó, uma super pegada agora. Sim, por quê? Porque é leve, né, pra você transportar. Antes a gente usava muito cimento, né, barro, mas é um vaso difícil de você cuidar, né? Aí hoje a gente tá muito nessa pegada de vaso de polietileno, que ele dura muito, você pode colocar no sol, não tem problema. E leve, né? Muito prático, muito fácil sim. de manutenção. E as cerâmicas já são assim, uma vai bem mais sofisticada, né? Ela já traz essa... isso é verdade. Fica mais bonito, assim. Apesar de que os de polietileno já tem um design bem bacana também. Sim, não é aquela coisa mais não, tradicional, não. retona, lisa, né? A gente tem vários modelos também, né? A gente tem várias opções de e as cores, cores também. As cores, eu acho que elas estão vindo assim, cores bem do momento, cores vivas, porque eu acho assim que verde destaca muito quando você coloca um vaso colorido. Totalmente diferente. Eu também gosto. Né? E tem casos, tipo igual o azul mesmo, gente, as plantas ficam muito bonitas. Ficam muito bonitas. Eu acho lindo. E aí tem duas coisas também que é interessante a gente falar, que a gente pode usar de duas formas. Aqui no caso, não tá plantado, né? Então a gente pode usar só de cachepô, que o cliente vai só encaixar a planta. Então não tem perigo de molhar o móvel, por exemplo, né? Estragar. E tem a opção de plantar dentro do vaso também. Aí tem que ter uma saída, Sim, né? aí a gente fura o vaso tudo certinho. As nossas cerâmicas já vêm todas furadas. Entendi. E então o cliente pode usar dessas duas formas. Isso aí é legal porque às vezes a pessoa não quer, tipo, furar, né? Não quer molhar. Não quer molhar às vezes o ambiente. lugar que tá, tipo, sei lá, tem um tapete, né? Tem algumas particularidades. Essa opção do cachepô é bem bacana. Sim. Eu gosto bastante também de indicar dessa forma, para ter menos trabalho, assim, pro cliente. Ô, Sara, você acha que tem, assim, algum momento que seja mais correto a gente fazer a montagem das plantas na obra? Porque, assim, eu vejo que, às vezes, os clientes perguntam isso. Sei lá, queria já entrar com um jardim. E aí a gente tem um certo receio, porque as plantas, elas são... às vezes não tão resistentes, né? Sim. Plantas externas, né, para jardim realmente é mais complicado mesmo. Eu acho que tem que ser mais pro finalzinho mesmo. Até porque elas sentem muito, né? Grama mesmo, né? As plantas ali, a obra tem, né, às vezes tinta, joga, acaba caindo um pouquinho. Então realmente é mais complicado. Acho que é mais legal deixar mais pro final mesmo. Agora, assim, interno, aí não, né? A hora que já estiver fazendo um projeto, já pode ir olhando, ir pensando, isso, né? onde fica. É muito bacana isso a gente fazer no projeto, né? Porque aí você já decide com o arquiteto o melhor local, onde colocar. Aqui dá pra colocar uma planta, aqui não, tal. Então, e pensando também nessa questão, tem luz natural, não tem? Isso, exatamente. Quem gosta, eu acho que já pensa muito nesse início, você já bate o olho, você já sabe, aqui não dá, aqui dá. Né? Então é legal essa troca, né, com o arquiteto mesmo para saber o melhor local. Sim, com certeza. Para adaptar melhor. Agora chegou a hora da gente colocar a mão na massa, né? Isso aí, vamos lá. Então a Sara vai ensinar a gente a montar. Eu pensei assim que a gente pode pensar em duas propostas de montagem. Uma coisa que eu acho que as pessoas estão utilizando muito é em escritório, colocar em prateleiras, Sim, né? E depois eu acho que a gente poderia montar alguma que fosse do chão, que também eu acho que está sendo uma procura muito grande. Sim, né? Vamos montar. Então aqui, Andressa, a gente separou duas propostas, né? Uma para uma planta pendente, que no caso aqui a gente colocou num vaso de polietileno, né? Aí aqui já entra numa estante, numa prateleira, na sala, né? Fica bem bacana esse vaso.
E aí, pra deixar já caidinha, ela cresce bastante, cai até o chão, assim. Então fica bem legal. E aí, aqui outra proposta, já o lírio, que é uma planta bem conhecida, né, de vó, né? É. Mas com vaso, ele fica muito bacana. Apesar de ser uma planta simples, né, assim, que todo mundo conhece, mas olha só que lindo que fica. Eu achei um charme. Você colocar 3 mudinhas, fica muito legal. Super delicada, né? E a gente faz assim, ó. Então você pode tanto plantar aqui, quanto só colocar o vasinho, igual eu coloquei, né? Entendi. Colocar aí no centro de mesa. Exatamente. Né? Às vezes Mesinha uma de mesa centro, fica muito legal eu também, acho com os também. livros, né? Então fica bem bacana na decoração. Olha, gente, aqui pra vocês verem, a gente poderia trabalhar a proposta colocando numa prateleira, né? Então a gente teria esse móvel aqui, fica super bacana e não briga, né, Sim, com as peças. Sim. E aí a pessoa pode entrar com peças de decoração que ela já tenha, né? Então a planta é só um complemento ali, né? E o interessante é que nesse caso, para decoração, você tem que colocar num vaso bacana. Ah, não, é. Porque se você deixar só no vasinho que ela vem, não fica. Não fica bonito. Né? Também Então, acho que assim, precisa. uma cerâmica, né? Então fica bacana a gente E assim, colocar. às vezes a gente olha ela, são propostas totalmente diferentes, né? A Sim. gente fez No aquela vasinho, proposta né? que a gente pegou aham. um vasinho, assim fica lindo, mas fica algo mais singelo, né? Aqui na cerâmica já enriquece, Sim. né? Aham, já dá outra Então, vida. Isso aqui como um centro de mesa, acho que ficaria assim lindíssimo. Perfeito, sim. Né? Maravilhoso. A gente vai montar então uma outra proposta que eu acho que a gente poderia pegar um vaso maior e montar já essa pegada da planta desidratada, né? Eu acho que ficaria super legal a gente mostrar como as pessoas podem trabalhar, porque eu acho que eles também têm um pouco de resistência, Sim. né? De não saber o que encaixa. E se a gente usaria só a planta desidratada ou a gente pode mesclar com uma planta natural? Pode, fica né? legal. Acho que fica legal. Fica mesmo. Então aqui a gente montou uma proposta, né, utilizando as plantas desidratadas. Até eu acho que é bacana a gente falar a diferença dela com a planta permanente, que eu acho que a pessoa confunde muito, né? As plantas desidratadas são plantas mesmo, naturais. Esse capim mesmo é um capim do sul, né? Que é passado por um processo de desidratação, né? Para ele ficar com esse aspecto, né? De sequinho mesmo. E trigo também, a gente tem proteia também, que é uma flor, né? Que também passa por esse processo, né? De desidratação. Tá. Nossa, bem bacana. E aí, assim, não tem trabalho nenhum, né? A pessoa vai colocar lá e esquece, né? Fica decorativo. Então, para quem não tem tempo de cuidar, então é uma opção bem legal, decorativa mesmo. E a planta permanente já é totalmente diferente. Já é totalmente diferente. Ela já não dá esse aconchego que a planta natural dá. E o processo dela Sim. também é diferente, né? Ela Sim. não é desidratada, ela não Sim. é uma planta natural. Né? E também aí a pessoa tem que limpar, cuidar, né? Sim. Já o desidratado não, né? Não precisa desse cuidado, né? Bem tranquilo mesmo. Então a gente conseguiu observar que tem planta para todos os gostos, casas, apartamentos, escritórios, lojas. É só escolher a planta que mais atende à sua necessidade, seus gostos. Eu queria muito te agradecer. Eu que agradeço. Foi uma super aula, né? A gente ter aprendido, porque eu acho que essa questão de saber cuidar das plantas é um aprendizado também. Sim, né? E eu acho que cada vez que você vai tendo mais plantas em casa, mas você vai se interessando sobre o assunto. Né? E mais você vai aprendendo a cuidar, porque é vida, né? Então, cada uma tem um cuidado e você vai aprendendo a cuidar, cuidando mesmo. E eu falo assim que cuidar de plantas tem estágios, né? Quem não sabe nada, começa ali no basicão e aí vai aumentando, até chegar lá na vovó que sabe tudo, né? Exatamente. Sabe tudo que está acontecendo com a planta. E eu acho que a gente tendo esse suporte que vocês dão, né, para os clientes, essa consultoria, estar presente, isso aí dá uma segurança muito grande da pessoa querer ter plantas. Com certeza, né? com certeza. E a gente está sempre à disposição. Qualquer pergunta que tiver, que a gente souber, a gente procura, se não souber, a gente vai pesquisar para saber. A gente está à disposição aí para tentar ajudar
a todo mundo ter uma verdinha em casa. Né? Então espero que vocês tenham gostado, que vocês também tenham aprendido sobre plantas, assim como eu, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai deixar o Instagram da Sara, ela vai responder vocês. E vamos todo mundo ter uma planta em casa. Isso né? aí. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter recebido a gente, tirado essas dúvidas. E fiquem ligados que a gente vai ter sempre mais novidades. Isso aí. Obrigada. Tchau, obrigada por ter vindo. Mas, por exemplo, o lírio super dá certo no banheiro, né? E aí a gente já tem outras plantas, no caso da ficus, por exemplo, que a gente... A gente separou algumas plantas aqui, eu vou pegar para mostrar. Por favor, que eu tô com medo. E agora? E agora? Ai, quase cai. Eu falei. Zayn, tá vendo o que acontece com as pessoas.